Ok. Boa noite a todos. Good evening for my colleagues from Poland. Eu sou o Fábio Veiga, os colegas que não sei se todos estavam aqui ontem, mas nós estamos no nono Congresso Encontro Internacional de Direito e Desenvolvimento, que é um evento que nós já realizamos com a Unicristo desde o ano 2022 e a cada 2 anos o Iberojur, que é o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, que eu tenho a honra de presidir desde a cidade do Porto, em Portugal, vem aqui a Fortaleza, né? Então nós temos uma rede de pesquisadores e professores e no dia de hoje vamos ter três professores poloneses e eu sou brasileiro, mas represento Portugal como professor também em Portugal. Então, queremos agradecer os meus colegas que vão palestrar aqui no evento e também agradecer todos vocês que estão presencialmente e também os colegas que estão online, vendo esse congresso e assistindo também depois pelo YouTube. E queríamos já agradecer a presença de todos vocês. Vou fazer uma breve apresentação em português, depois vou passar para os colegas em inglês. First in Portuguese to presentation, after in English. O primeiro, aqui à minha direita, o professor Krzysztof Krzyzewski, que é ministro do Supremo Tribunal da Polônia, professor de Direito da Universidade de Stettin, na Polônia, que é uma universidade que está a noroeste da Polônia, perto da Alemanha, e também é conhecido lá, né, pelo o cachorrinho Lulu da Pomerânia, que é a região dele é a Pomerânia. Então é bem interessante também essa questão geográfica. O professor Cristo vai falar por primeiro, depois, a seguir, a professora Beata Stepien Zaluka, que é professora da Universidade de Rzeszów, que fica no outro lado da Polônia, mais de 1.000 quilômetros de distância do professor Krzysztof, que é a Universidade de Rzeszów, que está a 70 quilômetros, mais ou menos, da fronteira com a Ucrânia. Está bem pertinho da Ucrânia. Então, um está do lado da Alemanha, o outro está do lado da Ucrânia. E a seguir depois da professora Beata, fala o professor Thomas Tsantsilo, que é professor, é ministro também do Supremo Tribunal da Polônia e professor da Universidade de Direito Universidade Europeia de Direito e Administração de Varsóvia, na capital do país, e é professor também de direito privado. Os três falarão em inglês e eu vou me apresentar, né? Sou Fábio Veiga, sou professor de Direito Empresarial da Universidade Lusófona do Porto e de Lisboa, em Portugal. Sou presidente do Iberojur, do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, e vou falar em português, né, para o público presente. E falarei sobre um tema sobre questão da regulação da sustentabilidade, que é um tema importante na Europa nos dias de hoje, que estão fazendo uma regulação de vários critérios, né, sobre sustentabilidade. Depois, esses critérios, os países devem ou não transpor essas normas, e agora, nessa transposição de normas, há algum tipo de mudanças dentro do paradigma político europeu. Então, vou falar sobre isso. Eu queria agradecer a todos e nós vamos, então, passar, então, já a palavra ao professor Christopher Krzyzewski, que vai falar sobre Roman Roads and Modern Usucapião. Usucapião é usucapião. Então, ele vai falar sobre usucapião num conceito do direito romano. Bem-vindo. Welcome, Professor Christoph. Thank you so much. Welcome. So we now start. Yeah. Okay. So, ladies and gentlemen, distinguished colleagues, thank you very much for the invitation and for the opportunity to speak to you today in this beautiful city, one of the best world spots for kite surfing. For me, it's very important because of my children. They are the fan of kite surfing. The subject of my presentation is rather classical, the Roman roots, but of modern usucapio, acquisitive prescription in continental legal systems, and adverse possession in the common law world. My thesis is simple, but I hope thought-provoking. When a lawyer in Poland, Italy, or Lithuania, or here in Brazil, whose civil code also knows usucapião, applies the rules on acquisitive prescription today,
he or she is applied in all essential respects a construction designed by Roman jurists more than 2,000 years ago. Only a few institutions of private law demonstrate the continuity of legal thought so vividly. The word usucapio tells us the story. It derives from the Latin usus, use, and capio, acquisition. Acquisition through use. The institution is original product of Roman legal doctrine, unknown to earlier systems such as Babylonian or ancient Greek law. Its origins date back to the law of 12 tables of around 450 years before Christ, which means that acquisitive prescription has functioned continuously in legal system for almost 2,500 years. The mature classical shape of this institution was the work of the Emperor Justinian in the 6th century our age. Justinian's legislation unified two previously separate institutions, the old civil law usucapio and the longi temporis praescriptio, devoted for provincial land, and created a coherent system with two forms of prescription. Ordinary usucapio applied to movables and longi temporis praescriptio governed immovable property. Alongside them stood the extraordinary prescription, longissimi temporis praescriptio, available where the ordinary form was impossible. Roman jurisprudence formulated the conditions of ordinary acquisitive prescription with a precision that is still commands admiration. 5 requirements had to be met: res habilis, titulus, bona fides, possessio, and tempus. Res habilis means that the thing had to be capable of being acquired by prescription. Excluded were, in particular, things outside commerce, res extra commercium, stolen things, res furtivae, things taken by force, and the assets of the state treasury, the church, or the emperor. Titulus was the just cause of possession. It could be the contract of sale and donation on inheritance. The title had to be both just and true, justus and versus titulus. Bona fides, good faith, means that possessor believed that his possession infringed no one's rights. Significantly, good faith was required only at the moment of taking possession, in accordance with the principle mala fide supervenis non nocet. Supervening bad faith does not harm. In this world, nothing that subtle Roman distinction. Titulus was a legal question, while bona fides was a moral one. Possessio required both elements that every civil lawyer knows today: physical control over the thing, the corpus, and the intention to keep it for oneself, the animus. Possession had to be continuous. An interruption destroyed the accurate period, although the possession of a predecessor could be added: accessio and successio possessionis. Finally, the tempus. Under Justinian, 10 years between persons present in the same province, 20 years between persons absent. The extraordinary prescription relaxed just these requirements. Let me now demonstrate how faithfully modern legal system reproduce this Roman blueprint, drawing on my comparative research on Polish, Italian, and Lithuanian and Portuguese law. The very structure of possession has not changed at all. In Poland, the civil code defines owner style possession as actual control over the property, corpus, combined with the intent to act as an owner, animus. Italian doctrine used precisely the same categories as the Lithuanian and Portuguese law. In all the systems, so-called dependent possession
of a tenant or lessee cannot lead to prescription, exactly as in Rome. And in all of them, a transformation of dependent possession into owner-style possession, the Roman interversio possessionis, is possible and requires an outward manifestation of the change animus. The Roman two-track model, a shorter and longer period, is different situation, also survives everywhere. For each legislator has calibrated it differently. Italy is perhaps the closest heir of Justinian. The ordinary 20-year prescription requires neither title nor of good faith, but the abbreviated 10 years prescription requires bona fides and the valid titulus, duly recorded in the register, a direct descendant of the Roman Justus Titulus. Poland kept good faith merely as a factor, shortening the period from 30 to 20 years, and departing from Rome allows even a violent depossessor to prescribe. The Roman category of res inhabilis is equally alive. Modern systems exclude from prescription public roads, flowing water, or in Lithuania, all state and municipal property, just as Rome excluded rex extra commercium and the res fiscales. The Roman rule that possession obtained by force or secretly does not count is expressly repeated in Italian civil code and Portuguese civil code. Accessio and successio possessionis function in all of the system examined, and the ex lege effect of prescription, automatic acquisition by operation of law, with any court decision being morally declaratory, remains the rule in Poland and Italy, although Lithuania and Portugal have qualified it. Lithuania by making judicial establishment of the fact of acquisition obligatory, the judgment remaining declaratory as the time of acquisition but necessary, and in the sense title legitimating. Portugal, by requiring the prescription to be invoked, albeit with retroactive effect. Even the axiological debates in Roman is in spirit. Is this Roman heritage just a museum piece? I would argue the contrary, but it is a heritage under pressure. The Roman institution was designed for a world of limited information, where the legal status of land was difficult to verify. Today, digitized land registers, online access to cadastral data, and satellite imagery make property relation transparent, and the protection of purchasers relying on the register increasingly takes over the stabilization function that usucapio performed for millennia. In my research, I have suggested that acquisitive prescription may even face desuetudo in the digital age, unless it is modernized, for instance, by shortening the periods or by giving it new function, such as the ecological function I have described as green usucapio. Tellingly, when European scholars drafted the draft common frame of reference, they included acquisitive prescription of movables, continuous possession as a model of acquiring ownership, thereby confirming that universal Roman legal concept remain timeless and transnational. Ladies and gentlemen, allow me to conclude just a few words. Nearly 2,500 years after the 12 tables, the essential architecture of acquisitive prescription, owner-style possession, combining corpus and animus, the lapse of statutory period, the different treatment of good and bad faith, the exclusion of certain categories of property, the addition of predecessor possession, and the acquisition of ownership by operation of law remains Roman. National legislation in Europe and indeed across the world, from Brazil to China, have just adjusted the parameters, the length of the period, the role of the title, the scope of exclusion, but
the machine itself was built in Rome and it still runs. If there is a single lesson in this, is that good legal engineering can outlive empires, codification, and even technological revolution. Whether it will also outlive the digital age is the question I leave open. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Christoph, for your exposition. Interesting exposition. Agora eu vou apresentar a professora Beata, que é professora na Universidade de Rzeszów. It's an honor to introduce Professor Beata, a professor at the University of Rzeszów in Poland, and one of the country's leading experts in private law and human rights. She was delivered numerous lectures around the world, including in Spain, Romania, Portugal, Mexico, Colombia, Argentina, and Brazil. Welcome to our event at Christos University. Professor Beata, the topic chosen by the Professor Beata is European examples of the use of AI, court proceedings. Welcome, Professor. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's a great honor and pleasure to be with you here today. I will today share with you some thoughts about using AI in European, American, and Chinese court, and even I will try to catch some thoughts from your system, from Brazilian system, so I have hope I will succeed in this area. Well, I will start from this, that 21st century, don't have any doubts that it is the time for information revolution. How this revolution works, it's basing on the two pillars. The first, the internet, the second, like you know, it's AI. Very often we are saying the same sentence what says John McCarthy. The computer can't think like a human. They cannot. They just use the probability to find next words. Well, John McCarthy said very easily that they can't, but I will say it clearly, they cannot. And because of this, actually, right now we see how much problem they can make us. And what's more, we need to answer one more question. What is more important for us? Efficiency in courts, or the problem which AI is giving us, and of course, which can give us in the future. Right now, in a global, actually, it is global discussion about with what kind of artificial intelligence we are facing every day. Is it the weak one made by the programmist, or maybe it is the hard one? Well, the Chinese are actually accusing the United States, and they are saying that they helped create itself in 2009 when we were observing the financial crash connected with the when the Lehman Brothers bank fell down. Actually, Americans are saying that the last time when actually AI, the hard AI, could create itself, and that Chinese helped them, it's 2018, before the COVID. Why? What is the example? Well, thanks the COVID, we feed the AI. We gave it to it this what the AI needed the most, data. Data on which the AI can learn, and what's more, maybe can be even smarter than we are today. The most actually prestigious and precious for us example of this is when OpenAI hacked another algorithm. So we are right now facing with something that can be the beast, which we can't control. Why do we need AI in courts? It is a very important question. And there is a lot of answer, but you need to know that no matter in which country you will actually ask this question, the answer is the same.
no matter you will ask that in China, no matter you will ask that in every European country or United States, there's a social economic conditions or court overload, staff shortage, organization, bureaucracy, or even the lack of the financial sources in a court. This actually reasons are making one very horrible things for us. Our court system is just not enough for the society. The society today, in this time, society needs much more than waiting 1 year or 2 for the final decision of the court. So that's why we need AI in courts. Justice denied is justice denied. That is the most common, I think, in United States sentence, which is very true in today. And how it looks in Europe? Well, in most of the country except German, actually society don't have the good feelings about how this social sports are working. You see here 37% general population in Spain, only 28 in Poland. Things about actually the time and delay in courts, they're okay. There are in some sequence which society can accept. Well, AI experiment started really long time ago. In 2016 in Europe, after that in 2017 in US. But you need to know that in the same time when Europe and America was just starting to, let's say, some experiments with AI, Chinese already use AI system in court. The first experiment with using AI in China started not in 2000, but in the 90s. So much faster than you can imagine even. Well, on the basis of the knowledge I have from many countries of the world, I see 3 different models of using AI in judiciary. Active, preventive. I will say first about the first one. Well, the first model using China. Well, in this model, actually the judge even is not independent. It's very brave thesis, but I will try to share with you some thoughts and explain why the judge isn't independent and why in reality that is the algorithm who is deciding about final decision. Well, every case which is in a court system, in Chinese court system, is in one actually system which they called Intelligent Judicial System, SOS. What is very important, after the case is after the case is registered in court, every judge in the whole of the country have access to this case, but deciding only one. But if you think that he is deciding bravery and alone, you are wrong, because he is not. Actually, the first level of the decision is algorithm. The algorithm is taking the first level of decision, and what is more, if the judge is not accepting with this decision of the algorithm, he can change it. But if you think that he was so brave that he will do it, you are wrong. At first, according to the statistics, it was like that. But the system verified that kind of practice. Why? Because if the judge is changing the decision of the algorithm, then he needs to justify why he's not agree with the algorithm. And after that, what is happening? If this justification is verified by 3 other judges, what is more, if this commission is not agree with this judge can be removed from his seat. So if you think, so maybe I should ask,
how many judges will be so brave to fight with something what was accepted by the parliament a leader and will risk removing from his chair? At first, it was, let's say, 70 to 30. In 30% of the court decision, the judges weren't agree with the algorithm. Right now, they almost always agree, more than in 99%. So let's say it isn't important even how often they are not agreeing. Well, the auxiliary model is very specific because it is the model when actually the judge has many tools to use connected with AI, but at the end of the day, that's the judge, is the person who is deciding about the final decision in case. So, like you see in US, and here you see the difference, maybe you don't. But for example, in the US, they have LookDLS, they have Daubert Tracker, they have TrueLA. Those are the algorithms which are helping the judge. Of course, Compass is one of them, but not in auxiliary action model, but in preventive. But still, the judges are this one, which is deciding about the final decision. And Spain, the same situation, just like in the whole Europe. In Spain, a very important one algorithm is Bidarazzi, because thanks to this, he is helping the judges to decide with which parent the kids should stay after divorce. So it is very actually interesting thing. In German, actually, algorithms in German are specific because they are much more connected with the calculation, for example, cost in the environmental cost connected with the delayed or canceled flight. But they are not very, let's say, aggressive in court. The same like in Poland. Well, the Brazil is the specific country because you have very good system, Victor. Unfortunately, I'm not, maybe this is my question to you. How it works, the actualization of the system and how many costs it generates. Because this is what I'm afraid, that the Victor at the end of the day costs much more than other programs. So maybe we can discuss it about this at the end. Prevention model, well, the most famous example connected with the prevention model are, of course, the Compass, one of the first in US. I really don't like when someone is saying that the Compass was discriminating someone. No, the Compass was just basing on the statistics, which were actually true, not the false one. So what is the future of using AI in judiciary? Well, 93% is the famous number. Why? Because it is the number which is show that in month of the July 2025, using AI in all over the world just fall down about the 92%. You know why? And I will answer for that question. Because the kids were out of school. So they did not do homework with the AI. They were not checking what kind of boots they should buy or what should wear or what kind of hairdresser they should choose. So for us, from a perspective of our generation, music as AI in courts, let's say, is something what we should learn. But for this new generation, for you, probably, it will be something without which you can't survive. But the most, I think, dangerous, with which you will face it, it's not prompting or the hallucination, but it's the self-replication of AI or aggressive side of AI. Because about this one, you can't just control. Thank you very much. Thank you very much, Professor Beata. Now to start, Professor Tomás Zanzillo. Vou falar um pouquinho em inglês para apresentá-lo, né?
Justice of the Supreme Court of Poland, professor at the European University of Law and Administration in Warsaw, Poland. The topic chosen by Professor Thomas is non-devolutive compliant as a specific legal remedy. Como eu tinha dito, o professor Thomas é ministro do Supremo Tribunal, né, da Polônia e professor na Universidade Europeia de Direito e Administração de Varsóvia. Então, vai nos brindar aqui com o tema também na área do direito. Bem-vindo. Welcome, Professor Thomas. Thank you. Thank you very much. It's my pleasure to be here. Thank you for Professor Fabio and authorities of this university for invitation. I want to share with you about one of specific remedy at law, not popular, rather rare in different systems. It's about non-devolutive complaint. Unfortunately, I can't change the slides, but I wanted to show you some articles, but I try to tell about it. We have four different complaints. Can distinguish complaints for four groups: a vertical complaint to the court of second instance, horizontal complaint to the court of first instance, horizontal complaint to the court of second instance, and vertical complaint to the Supreme Court. It's Off or no? Or on? The button in the side. Yes. And vertical complaint is the complaint transfer to higher instance court. So it's devolutive complaint. And horizontal complaint is the complaint to a different panel of the same court. So it's non-devolutive complaint. The main features of the remedies at law, classification of the remedies of law, is the four different kinds. Because the first one is based on the transfer of its consideration to a higher court. So we have devolutive on non-devolutive remedies at law. The next one is depending on which decision they related to ordinary or extraordinary remedies of law. It depends, is it applicable to non-financial decision or applicable to final decisions? The third is regarding the suspension of the challenged decision. We have suspensive and non-suspensive remedies of law. It depends if remedy at law suspend the execution of the appeal decision or not suspended the execution of the appealed decision. And regarding the objection that can be raised is incomplete or full. If we have incomplete, that the complainant can raise only strictly specific categories of objections, and full, the complainant can raise an objection. Of course, if we are talking about our topic, the main kinds of remedies of law is devolutive on non-devolutive remedies of law. Very important is answer to question: does a horizontal complaint fall under the concept of right to a court?
Because right to a court is one of the fundamental human rights in national, UA, and international terms. It's expressed in several acts of international law. For example, Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and of course, in our Constitution, Article 45. It's very important that this right isn't absolute. So both international law and Polish law provide for its limitations, which not to exclude or even seriously restrict the very essence of the right to a court. According to established case law and doctrinal view, the right to a court has the following aspects, components. The first one is the right of access to courts, and the second, the right to an adequate and fair judicial procedure in accordance with the requirements of fairness and publicity, which entails some of components. In Article 176 of our Constitution, we have that the court meeting shall be at least 2 instances. And in the Article 78 is that each party has the right to challenge judgments and decisions rendered at the first instance. Exceptions to this principle and the procedure for challenging are determined by law. So, what does it mean? The basic model of the 2 instance principle should concern the referral to higher court to hear a case at the second instance. Installation combined with devolution requires adjudication on the case. And this extend the Constitution of Republic of Poland requires a 2-instance procedures. Judgments issued at the second instance may not be unappealed. And the Polish legislator has shaped the appeal as devolutive measures of a full character. So the court of second instance therefore considers the case and not only appeal itself. When we are talking about the institutionality of civil proceedings, we are talking about ordinary legal remedies. It's very important. There is no rule saying that the first instance court can be the court of the second instance. So that is the problem about devolutive or non-devolutive remedies of law. If we are talking about horizontal complaints in the court of the first instance, after 7th of November 2019, when the list of the horizontal appeals was significantly expanded, but our Supreme Court said in a few resolutions decision that the general rule in civil procedure is the complaints are considered by the second instance court due to their traditionally devolutive and suspensive nature. And introducing horizontal complaints more widely only increases that the exceptions to this rule. The devolutive complaints is fundamentally important. Therefore, unless otherwise regulated, the complaint is directed to the second instance court. So the main rule is the devolutive complaints are the rule.
The basic model is the devolutive, so vertical nature of the complaints. It allows for actual instant-based control of the contested ruling order. It guarantees the shaping and the maintenance of an uniformity in the rulings of courts that are hierarchically subordinate. In theory, the non-devolutive complaint is means to relieve higher courts from dealing with the minor or incidental issues that don't affect the substantive consideration of the case. We can say that the important decision of the court of the first instance and the orders of the judge can be appealed by a complaint to the court of the second instance. And we have Article 394 of our Code of Civil Procedure that contains orders and decision of the court of the first instance and the judge, orders of the judge, which can be appealed by devolutive complaints. The main of the most important of them are the decision of the court of the first instance that end proceedings in the case, and some of decision listed in this article. In Article 394 Index 1A of the Civil Code, there are listed complaints to the different panel of the court of the first instance. There are 14 points which contain decision of this court. If we are talking about horizontal complaints in the court of the second instance, because as I said, we have horizontal complaints in the first court and in the court of the first instance and court of second instance. We have Article 394 with Index 2 of our Code of Civil Procedure. So the most important is the complaint to the different panel of the court of second instance is allowed against the decision of that court to reject an appeal, the decision to reject a petition for the revival of proceedings, and the decision to quashing proceedings initiated by bringing an appeal. And in next paragraph, we have 9 points contain different decision of the court of the second instance. What are positive aspects of positive and negative aspects of the horizontal complaints? If we are talking about positive aspects, we can say that definitely shortening the duration of complaint proceedings, eliminating organizational difficulties related to the need to the transfer fields to the second instance court, leading to faster and more efficient consideration of remedies at law, distinguish the competences of first and the second instance courts by leaving substantive review of the proceedings outcome to the later and relieving it from the deciding minor issue. When we are talking about negative aspects of horizontal complaints, we can say about no taking into account the advantages of devolution
resulting from transferring powers to review decision from a lower court to a higher court, and the risk to entrenched views in individual courts regarding principles of interpretation and application of regulation. In my opinion, is very important institution. Of course, we can say about positive advantages or disadvantages this institution, but doubts mainly arise regarding whether such a complaint should cover decision related to at least a refusal of exemption from court costs or withdrawal of such an exemption, and refusal to appoint a lawyer of legal counsel or their removal. Rejection of a motion to exception of a judge, rejection of an appeal, rejection of a petition for the revival of proceedings, and the quashing proceedings initiated by bringing an appeal. There are decisions that the end of proceedings in a case or can be important for now the proceedings go. Thank you very, very much. Thank you very much, Professor Tomás Centillo, for your interesting exposition. Now is my turn. Eu vou falar agora em português também, dos 4 palestrantes. Tenho a alegria de voltar aqui à Unicristo, mas agora como palestrante, né? Uma coisa é você ser coordenador, outra coisa é ser palestrante, porque a responsabilidade de um palestrante também é muito alta. Eu escolhi um tema, como eu estava dizendo no começo, né, os alunos que chegaram agora, meu nome é Fábio Veiga, eu sou professor em Portugal, na Universidade Lusófona, da cidade do Porto, e em Lisboa, e dou aulas na graduação, no mestrado e no doutorado. Então, tenho atividades nos 3 níveis de ensino e de pesquisa, e no último nível, que é o nível de doutorado, eu também faço pesquisa na área do direito empresarial com relação à sustentabilidade das empresas, no âmbito da sustentabilidade também ambiental, né? Não só econômica, mas também ambiental e dos direitos humanos. E com relação a essa questão, eu escolhi um tema muito atual hoje na União Europeia, da nova regulação da sustentabilidade. E para os alunos do primeiro ano, eu vou explicar um pouquinho devagar para vocês, né, como que funciona um pouco das regras na União Europeia e demonstrar que nós estamos no meio de uma revolução, né, das normas sobre sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um conceito, né, que surgiu nos anos 70, um conceito que surgiu numa convenção em Estocolmo, em 1972, uma convenção das Nações Unidas, e que naquela época dizia-se, né, que as gerações futuras devem ter a mesma oportunidade do que as gerações presentes. O que significa? Que em 1972 se tinha um bom ar, boa água, né, para todo mundo, se as pessoas tinham direito a ter acesso a saúde, etc., com relação ao meio ambiente, as gerações futuras também deveriam ter esse mesmo direito. Então, a sustentabilidade ela foi criada a partir de conceitos ecológicos, mas ligados ao direito, ou seja, as pessoas do futuro também merecem entrar no mar e ter uma água boa, né? Merecem ir numa floresta e ver os animais. Ou seja, coisas que têm a ver com a natureza estavam ligadas, né, à sustentabilidade e, mais ainda, questões que têm a ver com as gerações futuras. Então, essa preocupação com as gerações futuras fez com que houvesse, dentro das Nações Unidas, um debate histórico para que os países no mundo, né, como alguns de vocês já devem saber, as Nações Unidas é um organismo internacional que reúne quase 200 países, ou mais, né? Não tenho aqui certeza dos números. Estive nas Nações Unidas há menos de um mês atrás, em Genebra, mas todos sempre têm atualizações, mas mais ou menos 200 países do mundo estão ligados às Nações Unidas, e as Nações Unidas ela tem um propósito de pacificar o mundo, de manter o mundo mais equilibrado. E nesse ponto, também o tema da sustentabilidade é um tema importante para que todos precisam, né, viver, as gerações futuras precisam ter esses mesmos direitos. Então, a partir desse conceito de 1972 sobre sustentabilidade, que é preservar, né, hoje para garantir o futuro das novas gerações, foi se construindo um conceito de sustentabilidade.
E esse conceito era para que os países que estavam ali assinavam aqueles acordos, aquelas convenções internacionais, pudessem respeitar e criar normas internas nos seus próprios países para ter valor. Porque a norma internacional não tem um valor direto em cada país, né? Os estudantes de direito do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano vão aprender isso. As normas internacionais, elas, para terem eficácia interna, tem que ter ratificada, além da assinatura do presidente, no caso do Brasil, né, o presidente da República, tem que depois fazer um processo parlamentar, né, aqui dentro do Congresso Nacional, e depois, a partir daí, começaríamos a ter validez. Então, então houve uma grande discussão sobre essas questões de sustentabilidade a partir dos anos 70, nos anos 80, 87 precisamente, um relatório chamado Relatório Handball, que nesse relatório também ficou definido ali mais critérios sobre sustentabilidade, sempre no âmbito das Nações Unidas, e isso foi o quê? Foi fazendo com que temas novos fossem surgindo ao redor da sustentabilidade e que os países tivessem preocupações para criar normas e essas normas pudessem preservar o futuro. Mas aí entra um ponto importante. De um lado, nós temos a sustentabilidade, que é a preservação do futuro, preservação das gerações, preservação do meio ambiente, né, preservações dos animais, né, tudo que tem a ver, né, com temas futuros. E do outro lado, nós temos a palavra chamada desenvolvimento, que aí é uma questão que entra nesse congresso. Desenvolvimento, ele está no lado oposto da sustentabilidade, ele mais ou menos oposto, porque no desenvolvimento você precisa de suprir recursos naturais para haver desenvolvimento. Então você precisa de ter madeira para ter papel, você precisa de extrair petróleo para ter energia, você precisa destruir às vezes questões do meio ambiente para criar matéria-primas. Então o desenvolvimento, ele de outro lado, ele traz um certo conflito com a sustentabilidade. Mas, no plano político, né, já que essa palestra tem muito de política, no plano político, os países mais desenvolvidos não queriam assinar esses acordos para a proteção da sustentabilidade. Ou alguns assinavam, mas não implementavam políticas públicas nos seus respectivos países. Estou dizendo aí nos anos 80, 90, e isso foi subindo. Por exemplo, no ano 2015 teve um grande acordo, né? Acordo de Paris, não sei se vocês já ouviram falar, foi assinado em 2015, que era para diminuir no mundo o impacto do gás carbônico. E a partir de 2015, esses países que assinaram deveriam baixar a emissão de gás carbônico. E como que significa baixar a emissão de gás carbônico? Menos produção, ou uma produção capitalística equilibrada para não emitir tanto gás carbono. Quais são os países que mais emitem gás carbônico no mundo? Em primeiro lugar, os Estados Unidos e China, né? Estão ali, lado a lado. E a Europa também emite muito gás carbônico, porque tem uma industrialização muito forte, e isso fez com que alguns países assinassem esse compromisso. A Europa, como é um bloco econômico, a Europa, como é um bloco econômico que tem 27 países que são regidos por um sistema político, né, na Europa. Esse sistema político tem um poder executivo chamado Comissão Europeia, que está sediado em Bruxelas. A partir da Comissão Europeia, então, eles assumiram esse compromisso de respeitar o Acordo de Paris de 2015. Os Estados Unidos também assinou, mas se vocês estão conhecendo as notícias, o Trump, né, alguns anos atrás, no primeiro governo dele, ele voltou atrás do Acordo de Paris e disse que não ia mais respeitar o Acordo de Paris. Ou seja, não ia respeitar mais as regras sobre a diminuição da emissão do gás carbono, exatamente no mesmo sentido de nós não vamos parar a nossa indústria, nós não vamos produzir, vamos queimar todo o gás carbono possível e não vamos respeitar essas regras de sustentabilidade que foi criada, né, ao longo de muitos anos dentro das Nações Unidas, e essas regras eram para que as gerações futuras tivessem a mesma oportunidade que as gerações passadas. Mas bem, voltando para a União Europeia, a União Europeia assinou o Acordo de Paris em 2015 e quando chegou no ano 2019, ela criou uma norma para os 27 países, chamado Acordo Verde, né, Green Deal. Esse Green Deal, em 2019, é um documento que exigia que todos os 27 países da União Europeia criassem leis para proteção de meio ambiente, proteção do mar, né, proteção das pequenas florestas que tem na Europa, emitisse menos gás carbono, para diminuir em 2,5% essa emissão de gás carbono até o ano 2050.
seja, de 2019 até 2050, né? São 30 e tantos anos. Tudo isso está vindo muito bem, né? Ao longo dos anos, várias normas foram sendo criadas. Eu que estudo direito das empresas, né? Direito empresarial, temos normas sobre sustentabilidade corporativa, foi criada no ano 2022, aprovada em 2024. Temos normas de relato sobre sustentabilidade, né? Relatórios, que as grandes empresas devem emitir relatórios e dizer se elas estão ou não cumprindo com essas regras específicas, né, na União Europeia e dos seus países sobre sustentabilidade. Estávamos indo muito bem. O que aconteceu? Daí, em 2024, né, 2022 teve ali a guerra na Ucrânia, tivemos problema com a energia na Europa, que é uma coisa mas muito relevante, porque a Europa dependia da energia da Rússia, né? Ou seja, a Rússia vendia o gás para a Europa e a Europa ficou sem gás. Acabou o gás, tiveram que emitir novos fontes de energia. Essas novas fontes de energia vieram de alguns países, porém, a própria União Europeia, antes de assinar esses acordos, eles tinham ali usinas de carvão mineral, né, na Europa. Tinha que foram desativadas, porque o carvão mineral ele consome ou seja, emite muito gás carbônico. Tínhamos energia nuclear. Tudo isso que tinha sido mais ou menos estacionado a Europa, a partir da guerra da Ucrânia, a partir dos problemas que teve de energia com agora, né? Temos o Irã, guerra no Irã, tivemos problemas também vários problemas de ordem geopolítica nos Emirados, né, com relação à energia. A Europa decidiu reagir, né? E quando nós falamos reagir, é reagir no campo político, que reflete automaticamente no campo normativo, que é o nosso campo, né, do direito. Então, em 2024, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, ou seja, a Europa tem uma presidente, como se fosse presidente dos 27 países. É uma mulher que é uma alemã e ela nomeou um outro senhor muito conhecido na Europa chamado Mario Draghi, é um italiano que Mario Draghi já foi presidente do Banco Europeu. Especialmente o Mário Draghi, ele foi presidente do Banco Europeu no período mais turbulento, que é entre 2011 e 2019. A Europa estava numa crise muito forte. Eu estava lá naquela época e digo, era uma crise econômica fortíssima. Os países não tinham dinheiro para pagar a conta, as faculdades não tinham direito não tinha nem comida às vezes na faculdade, para você ter uma ideia, né? Mas o que o Mário Draghi fez? O Mário Draghi, de 2011 até 2015, 16, tirou a Europa desse problema de crise econômica. Ele é vou ler rapidinho para vocês aqui o Mário Draghi, quem ele é, só para vocês entenderem o cargo que esse senhor tem e a influência que ele fez para que mudasse um pouco a perspectiva política na Europa. Ele nasceu no ano 47, então ele tem 78 anos, vai fazer 79 agora, e ele foi presidente do Conselho de Ministros da Itália. Ele foi presidente do Banco Central Europeu, que foi naquele período mais difícil, 2011, 2019, e foi diretor executivo do Banco Mundial, e representava a Europa na Goldman Sachs, né, que é o quarto maior banco de investimento do mundo, de 2006 a 2011, e ainda teve o cargo de governador da Itália, né, governador do Banco da Itália. Ou seja, uma pessoa alta, um economista, uma pessoa com muita qualificação e muita capacidade política. Então, em 2024, a Ursula von der Leyen, né, que é uma espécie de presidente, né, da Europa, né? Ela é presidente da Comissão Europeia, né? O poder executivo está na mão dela. Ela nomeou o Mário Draghi para fazer um estudo sobre o futuro da Europa, e nesse estudo o Mário Draghi deveria emitir uma opinião, né, técnica sobre quais são os próximos passos da Europa para o futuro. E essa opinião, e isso foi emitido em setembro de 2024. O Mário Draghi publicou o relatório intitulado o futuro da competitividade europeia, né, chamado The Future of European Competitiveness. Esse documento modificou a perspectiva da União Europeia sobre a sustentabilidade. Porque, como eu disse agora há pouco, né, no início dessa minha palestra, a sustentabilidade, ela mais ou menos, ela coloca freios no desenvolvimento. Lógico, eu estou falando isso de uma maneira muito mais superficial. Com certeza, estudos
em áreas específicas, sustentabilidade traz competitividade. Mas, no modo geral, né, nos governos, a sustentabilidade ela coloca um freio na emissão do gás carbono. E como o gás carbono é a produção em massa da grande indústria, precisa, né, de gás carbono, esse documento, o Mário Draghi, ele faz uma inversão disso. Até agora, a União Europeia sempre se preocupou com o mundo. A União Europeia sempre teve leis se preocupando com a sustentabilidade, com regras das empresas que não podem emitir tanto gás carbono, tem que diminuir, tem que controlar o tipo de produto que está usando. Ou seja, existem muitas regras relacionadas a fatores industriais na Europa. Então, no relatório, teve 3 pontos principais do relatório Draghi, e daqui eu vou encaminhar mais ou menos para o final da minha palavra e deixar aberto para vocês qualquer tipo de pergunta. O Mário Draghi, então, ele colocou no seu relatório 3 pilares: inovação e produtividade, ou seja, a Europa precisa de mais inovação e produtividade. Por quê? Porque ela compete diretamente na área tecnológica com a China e com os Estados Unidos. Então, isso é uma coisa boa para nós da universidade, ou seja, vários projetos na área de inovação e competitividade vão surgir na Europa e estão surgindo com um financiamento bilionário, mais de 750 bilhões de euros só para investir nessa renovação da Europa. Outro ponto importante: descarbonização e competitividade, que é o que entra aqui a questão da nossa fala sobre sustentabilidade. Ele, né, através do relatório Draghi, a Europa deveria alinhar as metas climáticas com um plano industrial que reduza os custos de energia que hoje sufocam a produção local. Essa é a palavra que ele usou. Que os custos de produção de energia na Europa estão tão elevados porque seguem regras diferentes do que o mundo tem seguido, como os Estados Unidos e a China. E a partir daqui, vários documentos sofreram alterações. Tivemos alterações agora em 2026, 24, 25, 26, alterações que fizeram que leis que já tinham sido aprovadas no Parlamento Europeu, né, como, por exemplo, uma das leis que eu estudo, que é sobre a sustentabilidade corporativa e responsabilidade das empresas, essa lei basicamente foi modificada 90% da lei. Eu não vou entrar no mérito da lei agora porque não dá tempo, mas essa era uma lei que protegia muito as questões das empresas ao redor do mundo. Elas deveriam seguir procedimentos para não haver, por exemplo, violação dos direitos do meio ambiente, dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores e etc. Então, qual que é a minha, para finalizar o meu pensamento com relação a essa palestra? Ou seja, nós tivemos aqui um grande período, dos anos 70 até os anos 2022, 23, ali até chegar a guerra, né? Mais de 50 anos de debate político internacional sobre criação de diálogo sobre a sustentabilidade, né? Sobre o respeito às gerações futuras, sobre os direitos das pessoas futuras terem os mesmos direitos do passado com relação ao meio ambiente, por exemplo, saudável, né? Essa é uma questão importante. E chegamos agora a um tempo em que mesmo a Europa, que tem um regime político muito bem controlado, um regime político pautado na dignidade da pessoa humana, um regime político pautado nas gerações futuras que deveriam ter direitos iguais aos seus antecessores, se rendeu, nesse caso aqui, né, a Comissão Europeia, a uma competitividade global, porque senão ficava em terceiro plano, né? Então, o que é interessante observar é que o direito ele caminha ao lado da política, né, para os estudantes. Essa palestra é mais assim para os estudantes. A política governamental, e nós estamos falando aqui de governos, né, europeus que fazem leis com análise técnica. Todas as leis que saem na Europa têm uma análise técnica, tem um estudo aprofundado, tem um debate aprofundado. Não se criam leis apenas por criar, né? Há muitos estudos por trás. Mas o mundo está tão competitivo que até a União Europeia, nesse momento, tem voltado atrás e tem modificado as suas normas com relação à sustentabilidade. O que eu penso, né, como pesquisador? Agora, como pesquisador, eu e alguns, né, que seguem a mesma linha, nós entendemos que isso é talvez um período turbulento que estamos vivendo. E esse relatório está influenciando algumas normas nesse momento, mas o eixo central, né, a linha central dos países europeus sempre foi, a partir de Bruxelas, sempre foi preservar
valores. E um dos valores alinhados à dignidade da pessoa humana é o valor de uma geração que tenha a mesma oportunidade do que as outras que tiveram no passado. Então, esse relatório é um relatório atual que confronta a geopolítica mundial. A Europa está reagindo no sentido econômico. No entanto, eu penso que tem perdido muitos direitos, né? Ou seja, as pessoas perderam, diminuiu, simplificou. Até a palavra que se usa é simplificação, simplificar as normas. Ou seja, essa é a palavra que se usa dentro do conceito ali na simplificação das normas. Essa simplificação traz, de certa forma, diminuição dessas garantias futuras. Mas, bom, foi pautada também em estudo, né? Foi pautada em estudo. E eu queria deixar aqui um alerta, né, para os colegas que queiram adentrar em temas de comparação, né, com outros países. Isso também é interessante, porque no Brasil, por exemplo, a sustentabilidade é estudada tentando, né, preservar o meio ambiente, tentando preservar as gerações futuras. Aqui é um mecanismo que não se fala diretamente com relação a essa competitividade, né, mundial, né? Faz uma questão mais nacional, mas talvez com o Mercosul, que está chegando aqui, né, esse acordo Mercosul e União Europeia traz também o debate sobre a competitividade do Brasil e do Mercosul na relação com a Europa, que é uma relação muito boa, uma relação de irmãos, né? A América Latina tem uma relação muito próxima com a Europa, mas também vamos talvez ter que estudar um pouquinho mais sobre esses mecanismos de competitividade com relação à sustentabilidade do meio ambiente. Então, essa é a minha pequena palestra e eu me coloco à disposição de todos vocês e já agradeço. Muito bem, então agora volto a ser moderador. Queria perguntar se o público tem perguntas, questions? Yes, please. Well, I'm sorry, but I was wondering about one idea that was presented by Professor Sanchiwo, because this meeting is about the development of law. And I was wondering during your presentation, Thomas, what will be the future of these remedies in the era of artificial intelligence, new technology? Will be still discussing these ideas in the next 25 years, or do you think something new will occur in the judicial proceedings, or maybe we will not be speaking about this type of remedies anymore? Thank you. Yes. If we are talking about general remedies at law, not only in devolutive or not devolutive remedies at law, I think is future, and this distinguish between these remedies, devolutive or non-devolutive, is maybe will be not so important in the future. But as I said, the non-devolutive complaints and generally because it's only we are talking about complaints. Non-devolutive complaints are used to not main decision of the court, and a lot of them could be used AI. AI now could be used in a lot of this situation, which we have non-devolutive complaints. As I said, we have in our Code of Civil Procedure are listed these decisions. And for example,
AI could be used now. Could be used, for example, to refuse the exemption for cold calls or withdrawal of such exceptions, and etc. So, if AI will be used in court, these decisions can be appealed to the AI definitely, and I think most of maybe all the decision of the AI will be correct, but it's not in under actual of course acts, but especially in Poland, definitely. But AI can be used definitely for these decisions, most maybe for all of decisions, which can be appealed now by non-devolutive complaints. That's all. Thank you, thank you. Mais perguntas? Ah, mais perguntas? Algumas perguntas que quiserem fazer também aos colegas ou a mim próprio, né? Como condição de palestrante. Os estudantes podem fazer perguntas básicas, não há problema. Professora, por favor. Tem microfone? Quer fazer pergunta? É? Não? Quer usar o microfone porque está gravado. Boa noite. Eu queria só apontar que eu achei muito interessante assim que em um mesmo painel teve ah, um assunto sobre o uso de inteligência artificial no sistema judiciário e também uma fala sobre sustentabilidade, né? Que eu acho que um assunto que não é discutido o suficiente sobre o uso de inteligência artificial é exatamente sobre o impacto que ele causa no meio ambiente, que por exemplo, o uso de data centers, como eles necessitam uma quantidade muito grande de água para não superaquecer. Então, eu acho que talvez possa haver a oportunidade de ter um estudo dessa intersecção, né, do direito ao meio ambiente e do uso da inteligência artificial, para o Poder Judiciário em busca de eficiência, em busca de uma justiça mais rápida, que uma pessoa não demore anos, né, para poder ter a resposta que ela precisa, mas ao mesmo tempo essa resposta mais rápida está ajudando, está contribuindo para o meio ambiente ser cada vez mais desgastado e com o acesso à água limpa seja cada vez mais difícil. Então, essa contradição, né, esse desequilíbrio, eu acho muito interessante, eu acho que é algo que deveria ser estudado e discutido mais. Obrigada. Very, Excelente. very interesting question, but I don't know to whom. I think to Beata. Yes, Maybe she answer. was a commentary. Yes, commentary. Thank you. Alguma pergunta mais? Se não tiverem mais perguntas, se tiverem, podem fazer. Ainda vou dar mais um tempinho. Sim? Quer pegar o microfone? Boa noite a todas e a todos. Bom, professor, parabenizar mais uma vez, né? Uma grande chuva de informações diversas, importantes e impactantes para a gente. Principalmente, professor, como eu tinha lhe falado antes, o nosso estado, o Ceará, hoje, ele está passando por uma transição. Nós estamos tendo novos desenvolvimentos, novos projetos, Porto Seco e dentre outros negócios que vão vir e que vai faltar mão de obra qualificada se não houver atenção para certos ramos do direito
e a sustentabilidade do nosso Estado. Temos um data center que vai vir, né? Já está em construção lá na Caucaia, um Porto Seco no município de Quixeramobim, e dentre outros. E esse momento aqui é de suma importância para todos nós. Eu estudo lá no Sertão Central, vizinho a Quixeramobim, e tenho certeza que cada pedaço de debate que foi feito aqui, de ontem para hoje, a gente vai retornar e vai com certeza pedir uma ajudinha à Unicristo, né, para a Unicatólica, porque a gente precisa desenvolver ainda mais a academia cearense. E ela precisa também dizer para os nossos novos operadores do direito, que tem vários, inclusive eu sou do 8º semestre, que o Ceará tem uma gama de necessidade de diversos profissionais e nós hoje estamos um pouquinho à frente, graças a informações que nós tivemos esses dias por aqui, só isso mesmo. Obrigado. Thank you very much, Lilian. Mais algum comentário? Alunos aí quiserem fazer algum comentário, dúvidas, estejam à disposição. Se não tiver comentário, eu vou desfazer a mesa e vou convidar as colegas coordenadoras, a professora Renata e a professora Vanessa, para a gente fazer o encerramento. Né? Ok, closing the table. Thank you very much. Pode vir, sim, por favor. Vamos fazer agora o encerramento do nosso encontro internacional com a professora Renata e a professora Vanessa, são as coordenadoras. O professor André não pode estar aqui porque está dando aula nesse momento, então fazemos nós três aqui o fechamento. Eu vou passar a palavra à professora Renata para começar o encerramento. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui, eu e a professora Vanessa, né, representando aqui a coordenação, juntamente com o professor Fábio, desse evento que a gente já está realizando na sua 3ª edição, que é justamente o que a gente tinha falado anteriormente, né? Nós começamos em 2022, continuamos em 2024 e hoje, né, estamos fazendo a 3ª edição em 2026. Então, é louvável esse convênio que a Unicristos firmou com o Iberoju de estar promovendo esses espaços de debates, convidando grandes palestrantes, e isso a gente já estende e agradece, né, a presença dos ministros, de todos os pesquisadores, professores, estudantes que tiveram aqui nesses 2 dias. Ontem nós tivemos a tarde toda, né, de GTs, painéis dos mais diferentes assuntos. Tivemos de 2 às 4, 3 GTs simultâneos com pesquisadores de Fortaleza, da Romênia, dos Estados Unidos, ou seja, né, de várias nações, de Portugal, que puderam participar, e também de 4 às 6. Então, assim, a Unicristos passou por esses 2 dias, né, de dias realmente de muita pesquisa, de muitas discussões, e é isso que é o nosso propósito, fomentar a discussão, a pesquisa. Por isso, a necessidade dessa integração do nosso PPGD, que nós representamos aqui, eu e a professora Vanessa, o nosso programa de pós-graduação em Direito, que é o nosso mestrado e doutorado em Direito, né, com vocês da graduação também, para que vocês participem, verifiquem como é que são nossas pesquisas, os convênios, os estudos. Esse é o nosso propósito, certo? E agradecer mais uma vez o professor Fábio, que é o nosso parceiro, né? E a gente também tem a oportunidade, esse ano, eu já estive lá no Porto, participei, né, de um evento no Futuriló, que aconteceu em abril. Então, assim, há essa integração onde nós tanto podemos ir lá a Portugal ou nos outros eventos que o professor Fábio, através do Iberoju, promove, né, que não é só em Portugal, mas é praticamente no mundo inteiro, né, na Europa, é na Itália, é na Suíça, é em Portugal, é em vários cantos. E que a gente tem essa oportunidade também de participar lá e trazendo eles aqui também para que vocês possam discutir, conversar, conhecer mais do que está sendo discutido. A palestra do professor Fábio aqui, excelente, falando da sustentabilidade, na preocupação da União Europeia, né? Preocupação
mundial, né? Sobre a questão da sustentabilidade, a vida futura, né, das nossas gerações. Isso é o que está sendo mais discutido, hoje em dia no meio acadêmico, certo? Então, a gente encerra, eu já passo a palavra aqui à professora Vanessa, com gratidão, né, por esses 2 dias, da presença dos professores aqui, de vocês, pesquisadores, né, que passaram por esses 2 dias aqui conosco, certo? Então, é uma felicidade muito grande e a gente espera estar sempre proporcionando e fazendo esses convênios para que vocês participem e se integrem ao PPGD, certo? Então, obrigada, professor Fábio. Passar a palavra aqui à professora Vanessa. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. A professora Renata fez o encerramento agora do nosso painel, das palestras, mas eu queria fazer uma fala de gratidão, inicialmente ao professor Fábio, por ter me dado a oportunidade, a honra de coordenar junto com ele e a professora Renata e o professor André esse evento. Foi um evento que nos fez participar realmente de palestras ricas e que fez uma interação importante. Por isso, nós fizemos esse ano aqui na Dom Luiz, não foi, professor Fábio? Para que a gente pudesse integrar o mestrado com a graduação, para que vocês da graduação possam perceber a imensidão que é a pesquisa, a oportunidade do aprendizado, que é estar nesses momentos únicos que vocês estão aqui hoje, né? Como poderiam imaginar estar assistindo a uma palestra de 5, né, ministros do Supremo Tribunal da Polônia. Que oportunidade maravilhosa. E eu fico imensamente feliz, grata e honrada de ter feito parte desse encontro. Já aviso a vocês que daqui a 2 anos teremos outro aqui também na Unicristo, né, professor Fábio, em decorrência desse convênio, mas também para que vocês possam seguir o Iberoju, possam acompanhar todos os eventos, são diversos eventos anuais. O professor Fábio pode, inclusive, falar um pouco, né? Eu já estou aqui me escalando para alguns deles, porque realmente fiquei encantada com o momento e convido a vocês, a nível de graduação, mestrado e doutorado, que façam o mesmo, porque realmente é assim que a gente conhece, é assim que a gente cresce e é assim que a gente aprende em conjunto, né? Então, eu queria agradecer também a coordenação aqui do Direito da Unicristo, na pessoa do professor Heitor, da professora Rafaela e da professora Leia, que me ajudaram imensamente, em todos os demais que estão aqui trabalhando com a gente na organização do evento, tá? Ao professor Fábio, que também me deu muito apoio, com o qual sempre me atendeu em todos os momentos, e que bom que nós encerramos tendo dado tudo certo. Tá? Agradeço a todos vocês pela presença e convido-os inicialmente para uma foto, para a gente realmente guardar esse momento. E depois nós temos aí um coffee break no 1401, tá? Para a gente se confraternizar e agradecer por esse momento. Boa noite a todos. Obrigado, professoras, né, Renata e professora Vanessa. Para mim é um privilégio estar com vocês nesse projeto. Primeira vez que a gente faz aqui na Dom Luiz e para mim foi a melhor das 3. Aqui foi a melhor. Parece que me senti mais próximo dos alunos, que é uma coisa muito boa para nós que somos professores e pesquisadores. Poder ter esse acesso com vocês, falar de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais fácil de o público jovem entender, porque às vezes quando estamos nós fechados entre nós, ficamos uma linguagem técnica difícil, mas aqui a gente tenta falar de uma maneira mais acessível. Queria também aproveitar e agradecer ao professor Joraci, né, coordenador do PPGD, desde a primeira edição, que nos tem aberto a porta do Iberojur aqui na Unicristos, e agradecer ao professor André, que foi o primeiro colega com quem eu tive o contato, e através dele conheci a professora Renata e logo agora a professora Vanessa, que espero que fique conosco nos próximos projetos, né? E agradecer os professores da Polônia, my grateful, my colleagues from Poland, professor Mariusz, professor Camille, professor Thomas, professor Christopher, professora Beata, from Poland, por estar to stay here in Fortaleza. The next year we are going to Peru, no? Machu Picchu. Eles querem ir para o Peru próximo ano. Eu vou organizar um evento. Vamos organizar um evento. Vamos organizar um evento do Iberojur. Yes, 2 days.
Fortaleza. Daqui 2 anos eles voltam para cá. E assim nós vamos. Vocês podem seguir o Iberojur nas redes sociais, estamos no Instagram. Sei que Facebook aqui vocês não usam pouco, mas a Europa usa muito Facebook. Então, quem quer fazer network lá ainda é forte. E no LinkedIn. LinkedIn também estamos no LinkedIn. Quem usa LinkedIn, que é uma rede profissional, podem achar o Iberojur lá. Nós temos eventos todos os meses, praticamente. Quando não há evento presencial, nós temos eventos online, alguns que são gratuitos. Inclusive com a parceria com a Unicristo, muitos eventos são gratuitos para os alunos. Vocês podem ter certificados gratuitos e eventos internacionais. Alguns são gratuitos, outros não, né? Mas temos aulas abertas com professores de vários países. Vocês podem assistir, receber um certificado por 2 horas. Isso acho que ajuda também aqui para somar horas. E só para avisar, quem quiser também participar dos nossos projetos, como cursos internacionais, quiserem ir para a Europa com os professores, nós fazemos todos os anos na Europa, em julho e em agosto em Buenos Aires. Então, também um ano que vem, quem quiser ir para Buenos Aires, está mais perto. Eu acho que aqui é mais perto da Europa que de Buenos Aires, né? Que estamos aqui na ponta do Brasil. Here is more close to Europe from Buenos Aires. Não, because estamos na ponta do Brasil. Porém, muito obrigado. Então vamos convidá-los para tirar uma foto. Vem todo mundo para cá? Podem vir todos aqui na frente. Vamos tirar uma foto e vamos encerrar. Sim, ok. Professors, up. Oh.